Colá! Hoje a gente vai desvendar um dos mandamentos não escritos da internet. Uma frase que, para muita gente, é a prova de que a criatividade humana, bom, pro bem e pro mal, né, não tem limites. A gente está falando da regra 34. Então, vamos direto ao ponto. A regra 34 é uma declaração bem implacável. Se existe, há pornografia sobre isso, sem exceções. A ideia é que nada escapa. Não importa o quão inocente ou abstrato seja um conceito, em algum canto da internet, pode ter certeza que alguém já deu um jeito de transformar aquilo em conteúdo adulto. E essa é a grande questão, né? De onde que veio uma lei tão universal assim? Parece uma coisa que sempre existiu, tipo um provérbio da era digital. Só que a origem dela é bem mais recente e muito mais específica do que se imagina. Para achar essa resposta, a gente precisa voltar lá para o comecinho dos anos 2000, e não para um fórum obscuro, não, mas para um lugar bem mais criativo e, por incrível que pareça, até inocente, uma tirinha online. Pois é, longe de ser um provérbio anônimo, a regra tem data e tem autor. Tudo começou em 13 de agosto de 2003, com uma única tirinha criada como uma reação a algo bem chocante. E tá aí a inspiração. O criador da tirinha ficou simplesmente chocado quando encontrou pornografia dos personagens de Calvin e Haroldo, que é um símbolo de pureza, de imaginação infantil, né? Foi desse choque, desse contraste bizarro entre o inocente e o profano, que nasceu a necessidade de criar uma regra para explicar o inexplicável. E a frase que ele escreveu foi exatamente esta. Pensa só, uma única frase, criada como piada para expressar um espanto pessoal, que acabou escapando da sua origem humilde e se tornou um verdadeiro fenômeno da internet. Mas como é que uma legenda, numa tirinha, se transforma numa máxima cultural? Bom, essa jornada de uma piadinha interna até virar algo que todo mundo conhece foi turbinada naqueles caldeirões da cultura online da época. O que impressiona quando a gente olha essa linha do tempo é a velocidade. É meteórica. Em só uma década, a regra 34 foi de uma piada numa tirinha para ser reconhecida pela mídia tradicional como uma das regras mais famosas da internet. Isso mostra a força, o poder viral da cultura online. O ponto crucial aqui foi o papel de sites como o 4chan. Eles não só popularizaram a regra, eles praticamente a oficializaram, colocando numa lista de regras da internet. Isso deu um status quase lendário para ela, garantindo que ela nunca mais fosse esquecida. Ok, então a gente já entendeu a história. Agora vem a pergunta maior. Por que essa regra, especificamente, ficou tão famosa? O que ela realmente diz sobre a cultura da internet? Olha, a primeira teoria é a mais direta de todas. A regra pegou porque ela parece ser verdade. Para qualquer pessoa que já passou um tempo navegando nos cantos mais fundos da web, a ideia de que qualquer coisa pode ser sexualizada não soa tão absurda. É uma verdade meio desconfortável, mas que a gente consegue observar. Já uma segunda visão traz uma dualidade bem interessante. De um lado, a regra pode ser vista como uma prova da bizarrice da web, mas por outro, pode ser um sinal da sua incrível especificidade, da capacidade que a internet tem de atender a qualquer nicho, não importa o quão particular ele seja. E aí vem uma terceira abordagem, um pouco mais acadêmica, que vê a regra 34 como um exemplo perfeito de como a internet permite que interesses de nicho, principalmente os sexuais, se organizem. Online, esses interesses deixam de ser só fetiches isolados e acabam virando comunidades, sabe, com identidades sociais próprias, compartilhadas. É que a regra 34 não é uma frase estática congelada no tempo. Ela está viva. Com o passar dos anos, ela evoluiu, foi se adaptando e acabou gerando o seu próprio ecossistema de memes e variações. Então, ao longo do tempo, a regra foi sendo reescrita, digamos. A versão mais comum é a que adiciona o "se existe", transformando a frase numa condicional. Mas tem uma versão expandida que vai ainda mais longe. Ela não fala só do que existe, mas de tudo que pode ser imaginado. Isso amplia o escopo da regra para o infinito, basicamente. E a regra original foi tão forte que inspirou outras leis não oficiais da internet. Tipo a regra 35, que é a consequência lógica, né? Se a pornografia de algo não existe ainda, pode esperar que alguém vai fazer. A regra 36 já é um aviso mais sombrio, de que sempre vai ter algo mais chocante logo ali na frente. E a regra 63 explora outra faceta da criatividade online, a ideia de que todo personagem tem, em algum lugar, uma versão de gênero oposto. E aqui a gente vê que o conceito foi muito, mas muito além de personagens fictícios. Ele se infiltrou em todos os cantos da cultura, transformando até eventos globais, tipo o Brexit
Ou aquele navio que entalou no canal de Suez, lembra? Tudo vira matéria-prima para a criatividade e, claro, para a inevitável aplicação da regra 34. A regra também acabou virando a base para incontáveis memes que viralizaram. Frequentemente, eles pegam personagens super queridos de desenhos animados e os colocam em contextos completamente absurdos e adultos. Isso só prova o poder que a regra ainda tem para chocar, para divertir e, claro, para gerar muita conversa na cultura da internet. No fim das contas, o que fica é que a regra 34 é muito mais que uma simples piada. Ela funciona quase como um espelho da própria internet, um espaço de criatividade, de conexão e de expressão sem limites, pro bem e pro mal. Ela serve como um lembrete de que, nesse território digital gigantesco, a única barreira de verdade para o que pode existir é a imaginação humana.